direto ao ponto, meu amigo, pastor Tiago. Deus abençoe, pastor. Obrigado por aceitar o convite. Rodrigo, eu agradeço pela oportunidade aí, pelo canal, e espero que tudo que a gente for conversar aqui, falar sobre Deus, que seja bênção aí na vida de todos que vão estar nos ouvindo aí. Ah, sem dúvida é bênção. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Admiro muito o trabalho que Deus faz através da vida do Senhor. Sem falar que é um testemunho vivo, né? Sim, graças a Deus já tem 11 anos, né, que Deus me tirou do mundo das drogas, do crime, né? E hoje a gente está aí para testemunhar, né? E assim também poder alcançar a vida de outras pessoas que necessitam de ouvir essa mensagem. Antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava trocando uma ideia, gostoso. Eu até falei para ele, rapaz, se a gente não parar de conversar, a gente vai longe e não vai nem gravar. E ele contou aqui um testemunho que um dia foi convidado para fazer um programa lá, né? Foi entrevistado. E o pessoal falou para ele, ó, eu queria que você focasse mais no ponto da sua mudança de vida, da sua recuperação e deixasse um pouquinho de lado o evangelho. Mas que jeito que a gente deixa de lado o evangelho? Se a gente vive esse evangelho, a gente tem que ser esse evangelho. Não tem como deixar de falar, né? Porque a gente deve testificar a obra que Deus fez na nossa vida, né? Dar o testemunho para que assim Deus seja glorificado, né? E também edifica a fé de outros que vão estar ouvindo, né? A luz ela deve resplandecer, né? Então se a gente não falar sobre Cristo, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou, fica impossível de acontecer, né? Inclusive quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, que a gente verdadeiramente se converte a Cristo, a gente não lê a palavra simplesmente para falar, eu já li a Bíblia 3 vezes, 4, 10, 15, não. A gente lê porque a gente quer viver. E muitas das vezes nós vamos ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ver. Então a gente tem que respirar essa palavra. A gente não pode ser na igreja, no domingo ou nos cultos de quarta-feira, pastor, presbítero, diácono, e no trabalho, em casa, ser servo do inimigo. Com certeza, né? Porque existe uma frase que fala que a gente é a Bíblia que o mundo lê, né? Então, muito mais do que as nossas palavras, ou do que o nosso conhecimento teológico, etc., a prática de vida, né? Aquilo que nós vivemos, né, dentro de casa e nos ambientes que frequentamos é que vai dizer se o que pregamos é verdade ou não, né? E hoje em dia é muito normal ver pessoas que se dizem, né, pastores, entre outros cargos aí, apóstolos, entre outras nomenclaturas que vão se criando aí, né? Infelizmente envergonhando o Evangelho de Deus, fazendo chacota, charlatanismo do Evangelho de Deus. A gente muitas vezes fica até sem ter o que falar, né? Quando vai convidar alguém para ir para a igreja e ver a pessoa falando desses fatos que estão acontecendo, comparando todas as igrejas como se fossem igual. Mas aí eu acho que você entrou num assunto muito interessante, porque tem muitas pessoas que abordam, né? Eu não vou na igreja porque eu vi isso, aquilo, né? Mas na verdade a gente precisa entender que o foco da igreja é Cristo, né? O foco da igreja é Cristo, nada mais do que isso. E você falou sobre convite, eu quero aproveitar e fazer a leitura aqui de 2 versículos aqui de forma bem rápida. Eita, Mateus glória. 11, apenas o versículo 28 e 29 está escrito: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que é um convite do próprio Cristo para mim e para você. E o versículo 29 está escrito: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui 3 versículos eu li aqui de Mateus capítulo 11, versículo 28. O Rodrigo abordou agora isso sobre convite, e eu quero aproveitar essa grande oportunidade aqui para te falar que Jesus Cristo está fazendo esse convite para você, através desse vídeo. Ele está convidando você que está sobrecarregado, que está cansado, desanimado, desesperado, que não sabe o que fazer da sua vida. Ele tem um descanso que a tua alma necessita. Ele tem um jugo suave sobre você. Ele usa o termo aqui jugo, porque no tempo dos judeus carregava-se carga nos animais e colocava-se o jugo, uma madeira em cima do animal para carregar aquele peso. E Jesus está falando aqui, Rodrigo, para mim, para você, para todos nós ouvintes, você não precisa carregar peso, você não precisa carregar carga nenhuma, sofrimento algum, porque através da cruz do Calvário, Ele pagou o preço de todo o peso, de todo o pecado, de todo o mal que cairia sobre nós. Então, usando essa palavra-chave do Rodrigo aí sobre
o convite, fica esse convite da parte de Deus para mim e para você. O convite dele de trazer um fardo suave e leve, o chamado de Cristo para a salvação sobre você e sobre a sua família. Então, leia a Bíblia sim, várias e várias vezes sim, mas não simplesmente para falar que já leu a Bíblia, mas sim para ser a palavra viva do Senhor, aonde Deus te levar, aonde Deus te confiar. Ah, aquele negócio, o velho homem ainda não morreu, não. Se esse velho homem ainda não morreu, você nunca se converteu. Esse homem ele tem que ter ficado ali na água, ali, ó, tem que ter esquecido por inteiro. As lembranças que você vai ter, você não pode se alegrar, contar rindo, como algumas pessoas contam, achando que foi bonito. Não. Você vai ter como uma bagagem, uma experiência de quem conhece o outro lado, sabe o preço que pagou. Com certeza. A gente precisa também, a gente estava conversando aqui antes de iniciar o vídeo, o Rodrigo falou algo muito interessante também sobre Isaías 55:6, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Um minuto à frente a gente não sabe, só Deus sabe. O tempo está passando e será que eu e você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado? Quando ele falou sobre aproveitar o tempo, eu achei muito interessante, porque eu falei, tem tudo a ver uma coisa com a outra aqui. Porque o convite de Jesus está para todos. Mas e aí, será que a gente tem aproveitado o tempo? Será que a gente tem aproveitado a oportunidade? Como o Rodrigo está falando aqui muito bem. Às vezes a gente já teve a oportunidade, mas brinca café, brinca com Cristo, desperdiça as oportunidades que Deus tem nos dado. Então nesse vídeo eu quero que você reflita, se você já é cristão ou não, se encontra afastado, se conhece a palavra de Deus ou não. Aproveite o tempo, aproveite a oportunidade, aceite esse chamado de Deus. Com certeza do outro lado aí do vídeo a gente pode estar falando para alguém que está chorando, triste, desesperado, passando por um sofrimento, e Deus está trazendo uma resposta para você, Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer. Mas como o Rodrigo está falando aqui muito bem, você precisa tomar um posicionamento verdadeiro. Pastor Tiago está falando muito bem, não é, Rodrigo? Você precisa tomar uma decisão de mudar de vida de verdade. Por quê? Não sabemos nem o dia, não sabemos nem a hora que Cristo está de voltar. E também não sabemos quanto tempo de vida temos nessa terra. Então aceite o chamado de Cristo. E como foi muito bem mencionado aqui, mude de vida por completo. E com certeza você vai ver Deus abençoando a tua vida. Nós arrumamos tempo para aquilo que nós queremos. As pessoas até falam que querem estar com Deus, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ir na igreja, mas tempo para muitas outras coisas tem. Então, veja bem, o que você está decidindo fazer com o seu tempo? O ladrão na cruz ainda teve a oportunidade, estava ao lado do Cristo, o próprio Cristo falou, ainda hoje nos encontraremos. Mas você, será que vai ter essa oportunidade também? Você quer realmente deixar para os últimos minutos do segundo tempo? Viva o melhor dessa vida, assim como o pastor falou. Eu já tive uma vida vazia também, era um vazio tão grande, tudo que a gente tentava encaixar ali, nada cabia. Por mais que a gente colocava as coisas ali, aquele vazio continuava. Depois que a gente conhece Cristo, esse vazio ele preenche de uma forma que a gente começa a transbordar, porque Ele é uma fonte de água viva, e aquele que bebe dessa água jamais sentirá a sede. Beba dessa água você também, e deixa ela jorrar através de você, transbordar através de você. Se você ler a Bíblia, e você conhecer a Bíblia e viver a Bíblia, você não vai precisar convidar ninguém para ir à igreja, porque as pessoas vão ver a igreja em você e vão falar para você o que aconteceu na sua vida. Eu quero que aconteça na minha também. Essa transformação que aconteceu, você não é aquela pessoa, é gostoso estar ao seu lado, você tem sempre uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, e quando a gente está desanimado, você vem sempre com uma palavra dócil, amorosa e preenche o nosso coração. A coisa melhor na vida, de que se acontece, é quando alguém chega e fala, você é crente? Eu estou vendo algo diferente em você. Se você vai na igreja há anos, se você lê a Bíblia, conhece bem a Bíblia e ninguém nunca te falou isso, reveja os seus conceitos. Algo que está errado, porque as pessoas têm que sentir a presença de Deus em você. Você tem que ser, aqui hoje é um celular, né? Estamos modernos, mas normalmente era a Bíblia encadernada em papel. Mas nós temos a Bíblia na palma da mão, aonde nós vamos, para poder estudarmos, conhecermos a palavra. Seja a Bíblia que Deus confiou, aonde Ele te levou,
aonde Ele ainda vai te levar, seja a palavra viva. Amém, louvado seja Deus. Rodrigo também falou algo que mexeu muito comigo agora aqui, sobre o tempo. Eclesiastes 3 está escrito no versículo 1 que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu acredito que você já viveu, você que está nos assistindo esse vídeo, diversos tempos na sua vida. Tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de paz, tempo de guerra. Enfim, está na hora de você aproveitar agora o tempo que Deus está te dando. Você pode ter desperdiçado seu tempo com o mundo, com diversas coisas que não fez bem a você. E com certeza esse vídeo não está chegando em você em vão. É o tempo de você se posicionar na presença de Deus. O tempo de você receber a cura, o milagre que você tanto necessita. E estar na presença do Pai, a qual sempre te ama e aguarda você voltar. Então, aproveite o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se você está necessitando da resposta de Deus, esse vídeo chegou aí para você assistir no conforto do celular, onde quer que você esteja, com certeza não foi em vão. É uma resposta de Deus. E Deus está te convidando para um novo tempo, uma nova história, e aproveite essa oportunidade. Eita glória! É isso aí, meus irmãos. Eu gostei. Espero que você tenha gostado também da presença de Deus aqui, através da vida do pastor Tiago. Amém. Obrigado, pastor. Ô, meu irmão. E acredito que nós vamos gravar mais vídeos juntos, né, pastor? Amém. Isso é uma honra. Então, É uma honra estar com o irmão. fiquem atentos para o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço no coração. Amém. Deus abençoe a todos, a sua família, em nome de Jesus.